Vamos conversar então com o Dr. Guilherme Colin, porque antes de falarmos sobre a nova lei, como funcionava a retomada do imóvel, quando o inquilino não paga o aluguel. Como é que era feito antes? O cara atrasava ou não pagava o aluguel? Como é que ficava antes, Dr. Guilherme? Bom, Cláudio, a regra é simples, né? Desde que entrou em vigor a atual lei de locações lá em 1991, o volume de proteção, as regras protetivas ao inquilino reduziram bastante comparado com a lei anterior, e a ausência de pagamento justifica uma ação de despejo. Existe pela lei atual a chamada denúncia vazia. Denúncia vazia é aquela em que o proprietário do imóvel não apresenta um justo motivo, ele deseja o imóvel de volta porque ele deseja o imóvel de volta, e o despejo por falta de pagamento. Tá, na lei de locações é tranquilo. Na lei anterior, lá em 91, existiam algumas regras, alguns obstáculos para os proprietários dos imóveis. E qual é o efeito que teve? Lá em 91, o valor de mercado dos aluguéis caiu. Com uma lei mais protetiva que existia antes da atual, os proprietários de imóveis tinham motivos para ter receio de colocar os seus imóveis para locação, tomavam cuidados adicionais, incluíam no valor do aluguel o risco, né, a dificuldade que poderia ter naquela relação, e o valor do aluguel era maior. Com a mudança da lei, o valor do aluguel caiu. Agora nós temos uma regra protetiva, né? Mas, respondendo à pergunta, estou avançando, né? Respondendo à pergunta, o modelo é esse. É possível, pela lei, proceder à desocupação do imóvel. Inclusive, a lei de locações prevê a tutela antecipada, a liminar na ação de despejo por falta de pagamento, sempre que o contrato de locações não estiver com alguma garantia em vigor. Então, um imóvel sem fiador, sem caução, depósito em caução, sem aquele título de capitalização, por exemplo, pela lei, permite a tutela antecipada na ação de despejo por falta de pagamento. Com esta lei atual, agora, houve uma mudança nesse sentido. Mas aí, após o prazo do contrato, quando ele se converte em contrato indeterminado, aí como é que fica? O locador pode pedir a retomada? Pois é, Cláudio. Assim, olha, essa é a denúncia vazia. No contrato, quando está por tempo indeterminado, via de regra, é possível a denúncia vazia. Tá. Eu alugo meu apartamento para ti, tu paga o aluguel direitinho, tu paga o condomínio, tu faz tudo normal. O prazo do contrato é de X meses. Durante esse período, não posso pedir o imóvel de volta, a menos que haja algum justo motivo. Sim. Passou o contrato, passou o prazo. Tu segue pagando bonitinho, bacana, mas eu quero o imóvel de volta. Por que eu quero? Não vou te dizer. Eu quero porque eu quero. Eu quero porque eu quero usar. Eu quero porque eu quero vender o imóvel. Eu quero porque eu não vou mais com a tua cara. Quero emprestar para alguém. Quero emprestar para alguém. Eu quero o imóvel de volta, eu te aviso. Tu tem 30 dias para desocupar. Está na lei. E esta liberdade, esta segurança, que não existia antes de 91, estimulou a oferta de imóveis para locação e pressionou o imóvel para baixo. O aluguel de mercado, antigamente, lá nos anos 80, costumava corresponder a 1% do valor do imóvel. Hoje, o aluguel de mercado, isso não está na lei, isso é uma regra de mercado, costuma ficar em torno de 0,5%, às vezes menos de 0,5%. Diminuiu bastante. Diminuiu muito, Sim. em termos percentuais. Mas essa é a denúncia vazia. E isso vale para qualquer situação, assim, ou tem alguns requisitos aí para isso? A questão imagino que esteja questionando sobre a lei que... Sim, o inquilino que tem essa proteção, né? Sobre a proteção legal que foi incluída agora. Isso. Hoje, outubro de 2021, entrou em vigor a lei 14.000 e pouco, aí, não me lembro o número, que prevê este obstáculo para a retomada do imóvel. 14.216. Lei 14.216. Isso. Hoje, para que o inquilino tenha a proteção da Lei 14.216, é necessário que o aluguel não ultrapasse R$ 600 na locação residencial e não ultrapasse R$ 1.200 na locação comercial.
também é necessário que o inquilino demonstre, que o inquilino comprove que a sua incapacidade de pagar o aluguel decorre das medidas de isolamento, das medidas de prevenção de combate à pandemia. Então, aquele inquilino que parou de pagar o aluguel, mas que não perdeu o emprego, servidor público, por exemplo, cuja renda não foi afetada, este não está amparado por esta lei. Aquele inquilino que já estava desempregado antes da pandemia. Ninguém fica desempregado duas vezes, né? Sim. Aquele inquilino que já não tinha renda antes, a mesma coisa. Mas isso será discutido no processo, provavelmente, né? Perfeito. Mas então os requisitos são esses para ter essa proteção legal. E se o locatário que for tá vendo que não consegue pagar o aluguel ali, tomar alguma decisão por conta própria, procurar o outro mais barato, procurar morar na casa de parentes, como é que faz? O que é o recomendável, né? Sim. O que é o recomendável. A pessoa está vendo que não vai conseguir pagar, não conseguirá pagar o aluguel, se tiver condições de morar na casa de alguém, que é ótimo que faça. Neste caso, ele tem a isenção das multas e do prazo contratual. Então, o inquilino está ocupando o imóvel, viu que não consegue pagar, mas ele pensa, o contrato não acabou, o contrato por tempo determinado e não acabou o prazo ainda. Como é que ele faz? Ele notifica o proprietário dizendo que não terá condições de pagar, que deseja desocupar o imóvel, não terá condições de pagar o imóvel, pagar o aluguel, e ele pode requerer a isenção da multa contratual, que normalmente são 3 meses de aluguel. Ele terá essa isenção, mas também, para que ele possa exigir esta isenção de multas, ele deverá demonstrar que foi vítima das medidas de prevenção à pandemia, que teve uma retração de renda, teve um desemprego, teve algum efeito da pandemia. E naqueles casos em que a pessoa tem mais de um imóvel, daí quer usar um para complementar a renda? A pessoa tem um único imóvel, tem mais de um imóvel. Muitas vezes, o aluguel, a renda que o locador recebe através do aluguel, ela tem uma natureza alimentar, ela tem uma natureza previdenciária, muitas vezes. A pessoa pensa, bom, eu consegui juntar esse dinheiro, em vez de eu viajar, em vez de eu gastar em festa, em vez de eu gastar aqui ou ali, eu vou comprar um imóvel, ganhei uma indenização, vou comprar um imóvel, tem um complemento de renda. Muitas vezes a pessoa sai do seu apartamento, do imóvel em que mora, vai morar na casa de um filho, muito comum em idosos, né? Vai morar na casa de um filho, morar na casa de algum parente, para alugar o seu imóvel para ter um complemento de renda. Muito bem. Pela Lei 14.216, a proteção ao inquilino, esta proteção que mencionei agora, ela não se aplicará quando aquele for o único imóvel da pessoa. Então, eu tenho um único imóvel. O meu inquilino parou de pagar o aluguel porque ele foi vítima dos efeitos econômicos da pandemia. Eu entro com a ação de despejo por falta de pagamento e ele alega, e ele explica, comprova tudo isso. E eu digo, não. A Lei 14.216, ela prevê toda essa proteção, exceto para quando o proprietário do imóvel tiver naquele imóvel o seu único. Ao meu ver, isso poderá ser discutido, isso é discutível e poderá ser relativizado em juízo, mas o texto da lei é esse. Se a pessoa tiver mais de um imóvel, não estará amparado. Se o proprietário tiver mais de um imóvel, não estará amparado por esta ressalva. Bom, me parece bem claro, mas é importante a gente falar. E quando a pessoa paga ali, para de pagar, não consegue mais pagar, como é que fica? A questão do fiador também, né? A questão do fiador. Isso. Assim, olha, a lei, ela impede o despejo, mas ela não estanca a dívida, ela não isenta o inquilino de pagar o aluguel. Então, eu tenho um imóvel, está alugado, o inquilino parou de pagar o aluguel e eu não posso despejá-lo por falta de pagamento. Ok, mas a dívida está correndo. E esta lei não vai ter a sua vigência para sempre. Talvez ela seja renovada ano que vem, não sei, talvez sim, talvez não. Um dia eu vou conseguir tirar o inquilino dali. E a dívida se acumula. Se existir um fiador, o fiador é responsável, ele é corresponsável.
O fiador do contrato de locações, ele arcará e eu poderei cobrar dele. Se o fiador tiver outros imóveis, normalmente os fiadores têm imóveis no seu nome, eu posso pedir a penhora do imóvel dele. Sim, sim. Independente de despejar ou não. E para o fiador isso deve ser algo muito angustiante, porque ele garante uma dívida, o inquilino para de pagar o aluguel, ele não consegue tirar o inquilino, mas a dívida vai crescendo e é ele que paga. Pois então. Para o fiador é complicado. É complicado. Bom, em outras ocasiões aqui, doutor Guilherme, você tem falado algumas elogiado, né, a lei, outras feito críticas. Né? Nesse caso aí, tem alguma dica em especial daí, doutor eu costumo elogiar muito, elogiar e criticar ao mesmo tempo, eu sou incoerente às vezes, né? Da questão da insegurança jurídica que nós temos. A insegurança jurídica, a lei diz uma coisa e o tribunal diz outra. E às vezes eu venho aqui e desço o sarrafo. Outras vezes eu venho aqui e elogio. Né? Talvez eu tenha que... Depende da situação. Depende da situação. Mas é que às vezes fazem sentido maior ou não. Existem algumas incoerências legais aí. Um exemplo, e aí já fica a minha dica para os colegas advogados. Né? Dicas de teses jurídicas que eu não sei se serão ou não acolhidas, porque a lei é da semana passada. Mas a renda de aluguel, quando comprovada a sua natureza alimentar, ela muitas vezes é considerada impenhorável. Então, eu tenho um imóvel alugado, tenho um inquilino que me paga aluguel e eu contraio uma dívida contigo, Cláudio. Bati no teu carro. Aí tu pede para penhorar algum bem que eu tenha. E eu digo, não tem nenhum bem além deste imóvel. Aí tu pede para penhorar aquele imóvel. Aí eu chego e digo, não, mas este imóvel, ele gera um aluguel que serve para pagar o aluguel da casa que eu moro. O judiciário muitas vezes tem reconhecido este imóvel, no qual eu não resido, mas que gera uma renda, como impenhorável. Não é fácil, não é barbada, mas muitas vezes isso tem acontecido. Aí tu chega e diz assim, bom, tudo bem, então eu não vou penhorar teu imóvel, mas tu está me devendo. Eu quero penhorar o aluguel que tu recebe. Aí eu vou lá e comprovo que aquele aluguel serve como complemento de renda, ele tem natureza alimentar, é daquele aluguel que eu recebo, que eu pago a minha comida, que eu pago o meu aluguel, que eu pago a minha conta de luz. Aí vem o judiciário e diz, bom, então, seu Cláudio, lamento, mas o aluguel que o seu Guilherme recebe também é impenhorável. Muito bem. Se em algumas situações o aluguel que eu recebo é impenhorável, significa que ele é importante, que ele tem uma natureza alimentar e ele é indispensável à dignidade da pessoa humana. Este é o nome do jogo. Dignidade da pessoa humana está lá na Constituição Federal. E aí, então, em nome da proteção à dignidade da pessoa humana, a pessoa não pode perder a casa, não pode ter tal bem penhorado, não pode tal outra coisa. Muito bem. Se eu sou proprietário de um imóvel e dependo daquele aluguel para viver e comprovar isso, eu posso alegar o princípio da dignidade da pessoa humana para, talvez, retomar o imóvel, ainda que a Lei 14.216 diga que não. É uma tese jurídica que eu sugiro que você, advogado, caso represente algum proprietário de imóvel, utilize na sua ação. Muito bem. Doutor Guilherme Colim, agora também tem o canal Saiba Direito, presta mentoria e agora também é apresentador. Apresentador aqui no Cruzando as Conversas. Que maravilha. Endereços eletrônicos, doutor Guilherme. Vai saber que alguém tem mais alguma ideia aí? Endereços eletrônicos. Por favor. Colim.guilherme no Instagram. Saiba Direito no Facebook. CRJ Advogados no Facebook e no Instagram também. WhatsApp 51 999857991, telefone fixo 51 32 28 12 19 e no YouTube Saiba Direito. Clicar lá, já estou com 5.600 inscritos, seja mais um, por favor. E temos 200 e poucos vídeos carregados lá. Maravilha. E hoje tem vídeo novo que eu sei. Hoje... vamos. Houve um pequeno atraso aí. Mas amanhã ou quarta, teremos o vídeo da semana passada. Estamos providenciando. Doutor Guilherme Colim, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, muito obrigado.